Questão 95. Nesse contexto, essa técnica é importante para detectar genes o quê? Tá? Então, olha só. O desenvolvimento da biotecnologia e da clonagem gênica em procariotos fez com que a produção de proteínas se tornasse mais intensa, rápida e econômica. Para a produção de hormônios, enzimas e proteínas de resistência às drogas, uma variação da técnica de reação em cadeia polimerase, a famosa PCR, que eu já expliquei para vocês, utiliza a enzima transcriptase reversa, que eu já expliquei para você o que ela faz, que sintetiza moléculas de DNA, que é o famoso cDNA, complementares a partir da fita de RNA, tá? Então, olha só, essa aqui foi considerada... Não, 703 é muito difícil, galera, tá? 703, vocês estão de brincadeira, o máximo é 750, tá? O máximo é 750 praticamente, tá? Qualquer questão acima de 680 em natureza é considerada difícil, tá? Então essa questão aqui, 703, ela está entre as mais difíceis da prova. Só que isso que dá uma dor, porque, cara, não é difícil. Entendeu? Não é difícil. Essa questão é muito fácil. Olha só o que ela está dizendo. Nesse contexto, essa técnica é importante para detectar genes o quê? Olha só, ele está falando o quê? Basicamente que eu vou ter uma reação em cadeia polimerase. Na reação em cadeia polimerase, basicamente, a gente vai ter uma enzima chamada transcriptase reversa, que pega basicamente o RNA. O RNA ele vai ser transcrito, tá? Transcrito com essa enzima em cDNA. Esse cDNA ele vai ser expandido na reação em cadeia PCR polimerase, tá? Que expande esse gene. Ou seja, esse cDNA nada mais é do que um fragmento de gene. E ao ver esse fragmento de gene, todo gene é a parte expressa do DNA, tá? Se é um gene, é a parte expressa. Porque o gene, o genoma, ele é todo material genético. Então aqui basicamente é a parte expressa. Essa questão ela se torna mais fácil porque as outras são completamente absurdas, entendeu? As outras são completamente absurdas. Olha só, autossômicos, meu Deus, autossômico é um cromossomo do 1 ao 22, tá? Cromossomos autossômicos não tem nada a ver com o gene. Dentro de um cromossomo eu posso ter vários genes, tá? Eu vou lendo ali vários genes que estão dentro dos cromossomos, dentro do material genético, tá? Por que autossômico? Meu Deus, não. Quando eu vou pegar lá o material genético, eu vou ter os autossômicos, os sexuais, isso aí seria genética. Autossômico não tem nada a ver. Aqui eu tô falando de material de gene, tô falando de um gene, basicamente bases nitrogenadas. Cromossomo é algo extremamente condensado, cheio ali, é uma fita gigantesca, né? Se você for pensar no cromossomo ali, né? Se você for pensar no cromossomo, pensando no cromossomo duplo aqui, tá? Se você fosse pensar, cara, só isso aqui, só essa partezinha aqui é chamada de locus gênico. E o locus gênico tem ali vários genes, entendeu? Que podem ser lidos e expressos, entendeu? Então o cromossomo pode ter muitos genes, entendeu? Não tipo o cromossomo ser os genes. Dominantes, piorou. Dominantes nem faz sentido, porque dominante seria dominante ou recessivo. Eu estaria dizendo que a técnica, nesse contexto, a técnica é importante para detectar genes dominantes. Como assim genes dominantes? Genes dominantes eu teria que pensar num cruzamento entre genes e analisar a dominância da expressão fenotípica. Entraria em genética. Cruzamento, azão, azinho, um gene dominante. Aqui eu estou falando de expressão. PCR, eu estou falando de um pedacinho minúsculo, milimétrico, na ordem dos milis, entendeu? Então não, jamais, dominante jamais, porque dominante eu estaria falando de genética. Em específico, você está analisando a parte fenotípica, a expressão fenótipica, não a parte de genoma interno, tá? Agora, olha só, dentro do fundamento, né? C, bacterianos. Pô, cara. Detectar genes bacterianos. Eu vou fazer uma reação em cadeia PCR para detectar o gene da bactéria. É uma técnica utilizada através da enzima transcriptase, utiliza biotecnologia, a gente faz um teste de Covid. Basicamente, isso aqui é o teste de Covid. Um teste de Covid. O Covid, por exemplo, é um vírus, entendeu? Eu não quero detectar um DNA bacteriano. Se eu quisesse detectar um DNA bacteriano, eu basicamente pegaria uma bactéria. Entendeu? Se eu quisesse pegar o gene bacteriano, eu pegaria direto uma bactéria. Eu não faria expansão PCR para a bactéria. Eu só pegaria direto a bactéria. Se eu quisesse fazer uma clonagem. E a mesma coisa, plamidiais. Porque plasmídio é o DNA da bactéria. Então o que acontece? Tá? A letra B e a letra C se anulam. Tá? Se você sentiu dificuldade, a letra B e a letra C se anulam. Se você não sabe, agora você vai lembrar para sempre. A bactéria, ela possui um DNA circular chamado plasmídio. Ou seja, bacteriano e plasmídio
é bactéria. O humano não tem plasmídio, tá? Tanto o plasmídio quanto a bactéria é os dois, genes bacterianos e genes plasmidiais. Genes plasmidiais significa gene bacteriano, porque plasmídio é o DNA circular da bactéria. Sabe quando a gente usa plasmídio? Quando eu pego um gene de interesse do ser humano, um gene de interesse, aí eu vou lá nessa bactéria e eu removo esse plasmídio aqui, pego uma região desse plasmídio e coloco o gene de interesse humano aqui, integrado nesse plasmídio, e aí depois eu pego uma outra bactéria, e aí eu pego esse gene alterado e coloco dentro dessa bactéria. E aí a partir de agora eu tenho uma bactéria transgênica. Uma bactéria transgênica. Por que transgênica? Porque essa bactéria, ela possui o seu DNA bacteriano, só que agora ela possui um gene inserido. Um gene selecionado, por exemplo, humano, um gene que consegue sintetizar, por exemplo, insulina. Vou lá e pego um gene humano característico da insulina, pego uma bactéria, pego e retiro o gene dessa bactéria, o plasmídio dela, insiro o gene humano no plasmídio da bactéria, insiro de novo na bactéria, porque ela absorve DNA do meio, tá? A bactéria absorve DNA do meio, tá? Elas conseguem absorver DNA do meio, e aí dentro disso, tá? A bactéria agora é uma bactéria transgênica, que consegue sintetizar insulina, que consegue sintetizar GH, uma bactéria agora que consegue degradar petróleo, uma bactéria agora que consegue, por exemplo, criar resistência, infectar uma planta e criar uma planta transgênica, tá? Então, tanto plasmídio quanto bacteriano estaria falando da mesma coisa, tá? Aí sobra pra gente a letra A, que é permitir detectar os genes expressos. Por que expresso? Um gene expresso é aquele que consegue ser traduzido em proteínas, tá? Então, o gene expresso é identificar qual é o gene que está conseguindo virar proteína, está conseguindo se expressar, né? E virar proteína é quando o vírus faz a replicação. É isso que o vírus faz. O vírus ele sequestra, tá, a nossa maquinaria, né? Ele sequestra a nossa maquinaria. Para quem não sabe, como é que o vírus funciona, tá? Se você não sabe como é que o vírus funciona. O vírus, por exemplo, do Covid, ele não tem ribossomo. Isso pode cair esse ano, tá? Pra gente expandir um pouquinho o conteúdo. O vírus, ele não tem ribossomas, ele não tem maquinaria celular. Aí quando ele entra, o vírus, por exemplo, da Covid, ele vai colocar o seu RNA lá dentro da sua célula. Esse RNA, ele vai ser transcrito, ou seja, ele vai ser meio que virando um DNA viral ali, tá? Ele vai roubar a maquinaria, ou seja, ele vai se integrar ali o DNA da célula que ele infectou, e aí ele vai usar a tua própria célula para produzir proteínas. Então o que acontece? O RNA do vírus, infectando ali o núcleo da sua célula, ou seja, entrando na sua célula, ao invés de a sua célula produzir as proteínas normais que você precisa para sobreviver, para trabalhar bem, a célula começa a produzir proteínas do vírus. Ou seja, ela começa a produzir cópias virais. Entendeu? E aí aquele vírus começa a se replicar dentro da célula, até estourar a célula. Quando a célula estoura, a gente tem vários vírus sendo derramados ali na sua corrente sanguínea, e esses vírus começam a infectar outras células. Eles entram nas células, soltam o RNA dele, esse RNA ali, o vírus sequestra a maquinaria da sua célula e faz basicamente o teu ribossomo ficar traduzindo e sintetizando proteínas virais, entendeu? Ele faz basicamente, ou seja, ao invés de a tua célula ler o seu gene e produzir as suas proteínas, ela lê o gene do vírus e produz a proteína do vírus, replicando e criando novos vírus, entendeu? É assim que funciona, tá? Beleza? Por que não pode ser a letra E? Porque, basicamente, autossômico se refere a um cromossomo, tá? E o cromossomo nada mais é do que toda uma estrutura condensada, tá? De material genético, ok? Que contém dentro dele vários genes, tá? Que contém dentro dele vários genes, tá? Não apenas um gene, beleza? Por isso que vai ficando mais difícil ali a questão de saber tudo isso, né? Por isso que a questão acaba sendo um pouco mais difícil, mas você tem que saber, tá? Pra galera de mais 35 acertos, 40 acertos, assim... E é isso que eu digo, né? Essa que é a doideira, né? A galera do Memorize aí, né? Que teve aula de biologia comigo durante o ano, né? Isso que é o duro, né? Tu saber que tu vai acertar as questões mais difíceis de Química e Biologia de 2025, tá? Porque a gente preparou em alto nível. Então, o que eu digo pra você, tá? Muita atenção e tente dar uma revisada em alguns conceitos básicos de física, porque as de biologia e química já estão garantidas. Tem aluno que tá falando, eu vou revisar biologia, vou revisar química hoje para amanhã. Cara, as questões de biologia e química são as mais difíceis. Se você assistiu às aulas do Premonição, se você assistiu às aulas de biologia, você já está preparado para acertar as questões mais difíceis de biologia e química, que são essas, tá?
as questões de vacina, de imunidade, as questões de genética, tá? Geralmente são as questões mais difíceis de biologia. Vacina, genética, PCR, biotecnologia, né? Doenças, né? São as questões mais difíceis. Mas as mais difíceis você está preparado. O problema são as fáceis, tá? O problema são as fáceis. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5 mil flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.